Oi, pessoal, meu nome é Augusto Diniz, colunista de cultura de Carta Capital. Não deixe de se inscrever no canal do YouTube de Carta Capital para receber notificações de novos vídeos. A nossa conversa agora é com compositor, sambista, sociólogo e é doutorando também em mudança social e participação política pela USP. O nome dele é Tadeu Caçula. Obrigado, Tadeu. Ô, meu irmão, eu que agradeço o convite, uma alegria imensa estar aqui nessa coluna de cultura, né, da Carta Capital, uma coluna que, inclusive, enriquece culturalmente muito as pessoas que leem, que participam ativamente do que é produzido a partir desse canal. Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Tadeu Caçula é um ativista aí na defesa da cultura afro-brasileira, notadamente aí o samba, o carnaval. Ele integra aí o Observatório de Combate ao Racismo no Carnaval das Escolas de Samba de São Paulo, né? Esse observatório foi criado recentemente, né? Ele é multidisciplinar, tem várias pessoas participando, jornalistas e gente envolvida aí com o Carnaval de São Paulo. Eu queria saber, Tadeu Caçula, por que criou-se esse observatório? Então, na verdade, esse observatório é resultado de alguns anos já, né, de debates, rodas de conversa, seminários, que tratam sobre a questão do modelo de carnaval que nós temos na contemporaneidade, né? Foi assim notório, né, observar a enxurrada de críticas nas redes sociais sobre o Carnaval do Rio de Janeiro, sobre o Carnaval de São Paulo, Carnaval de Salvador, né, que tem hoje atendido a um modelo neoliberal que tem afastado a população que está conectada culturalmente a esses nichos culturais, e esses debates, esses fóruns, né, que vem acontecendo ao longo dos últimos anos, resultou na criação do observatório, que ele não apenas vai pensar na questão do enfrentamento ao racismo, mas vai também propor ações, né? Propor, inclusive, reletramento racial, reletramento social. Nós estamos falando de um nicho cultural do nosso país que corresponde a um fato social, trazendo aqui um pouco de uma leitura durkheimiana, né? Então, é um fato social, e sendo um fato social, ele impacta nas relações das pessoas. Então, ter um observatório que vai tratar também da questão do machismo, que vai tratar também da questão da homofobia, do etarismo, né, que infelizmente são problemas que está na estrutura do carnaval, que obedece aqui o que eu acabei de dizer, a própria estrutura da sociedade que a gente vive. Então, ao longo desses últimos anos, foram feitos alguns estudos, alguns encontros, né, inclusive até com a Liga das Escolas de Samba de São Paulo, com a União das Escolas de São Paulo, a UESP, né, e há um entendimento mútuo, né, coletivo, de que a gente precisa fazer novamente essa leitura, visitar regulamento, visitar parâmetros técnicos de julgamento, para poder novamente trazer o carnaval para esse lugar também, não só de ser um campeonato, de ser um torneio, de ser ali uma disputa na avenida, mas ser um lugar também de congraçamento, de festa, de alegria, que as pessoas possam se reconectar com o carnaval dentro dessa perspectiva. Caçula, houve algumas falas, algumas atitudes aí nesse carnaval que suscitou aí várias discussões na rede social, como você comentou que se animou aí nesse período com essa questão. Duas eu posso apontar aqui. Uma foi a questão no Rio, lá com os jurados, né, que questionaram o fato de não ter pessoas envolvidas efetivamente com a vida, né, do samba, né, das escolas, né, julgando o desfile. E aqui em São Paulo, especificamente, algumas falas infelizes aí. X9 Paulistana! Levanta a mão, fecha o punho aí! Levanta a mão, fecha o punho! Levanta a mão, fecha o punho! Levanta a mão, fecha o punho! Sabe o que significa isso? Sabe o que significa? Porra nenhuma! Se a gente não cantar, a gente tá morto com farofa! Queria que você falasse dessas duas questões especificamente. É o que eu acabei de dizer, né? Tanto São Paulo quanto o Rio de Janeiro estão, inclusive, né, olhando para isso, né? O Rio de Janeiro nem tanto, porque, inclusive, diretores da própria Aliesa já declararam que não pretendem mexer no formato, né? Na seleção de jurados no Rio de Janeiro. Eu super respeito, porque é uma organização que tem feito um trabalho. Eu tenho um distanciamento sobre o modelo de organização do Carnaval do Rio de Janeiro a partir da Aliesa. Em São Paulo tem uma conexão mais ampla e uma relação muito próxima, afetiva e respeitosa, né, com a diretoria da Liga de São Paulo. Então, esse estreitamento nos permite ampliar um pouco mais a nossa visão e a contribuição também, né, em São Paulo. Você tocou no assunto de falas, né? Infelizmente, essas coisas acontecem. Foi, de fato, assim, uma fala que estava fora de um contexto, né? Eu tenho certeza absoluta
que o presidente da escola de samba que fez aquela fala não pensou na hora de falar, né? Foi uma coisa totalmente involuntária, que resultou, infelizmente, num debate muito amplo. Eu conheço, inclusive, né, a trajetória do presidente da escola, tem uma trajetória consolidada dentro do Carnaval, contribuições importantes dadas no Carnaval, e a gente não pode só recortar nessa fala, né? Acho que é importante também dizer isso, né? Não dá para recortar só na fala que ele fez, mas infelizmente foi uma fala que repercutiu para todo mundo, né? Internacionalmente, e a gente então também a partir dessa fala está propondo a partir do observatório o reletramento, né? Olha, gente, isso aqui aconteceu e a gente tem que tirar isso aqui como um aprendizado, né? Vamos tirar uma grande lição disso daqui e repensar esse nicho de sociabilidade que é a escola de samba, que é um espaço de todos, é um espaço de aquilombamento, como a gente gosta de dizer, né? De acolhimento de todas as etnias, todas as pessoas, e a gente precisa, inclusive, mostrar para a sociedade o papel não só cultural, mas também didático metodológico. As escolas de samba têm trazido temas importantes para a gente poder fazer também o enfrentamento desse pouco letramento racial que a gente tem, né? Escolas que trazem a questão das inquices e dos orixás, para desmistificar um pouco essa coisa do racismo religioso. Escolas que trazem uma história do que foi os quase 400 anos de escravização de africanos no Brasil, que essa história que está no livro é totalmente deturpada da realidade. Então, a escola de samba já tem um papel fundamental. E essa escola de samba, a Xinoma Paulistana, também vem fazendo um trabalho nos últimos anos importante, inclusive esse ano, trazendo a importância do empoderamento de mulheres negras no Carnaval. Então, a gente tem que levar isso também em consideração, né? E aí tirar isso tudo como um aprendizado. Não há nenhum tipo de condenação, não há nenhum tipo de ação punitivista, até porque a gente é totalmente contra o punitivismo. O que a gente quer, na verdade, é trabalhar essa dimensão num reletramento, não só racial, mas também no sentido da estrutura machista que a gente ainda vive na nossa sociedade, homofóbica, xenófoba. Nós vimos agora recentemente o caso do vereador lá de Caxias do Sul, que também propagou aí falas totalmente deploráveis, né? Totalmente inaceitáveis, muito fora, muito diferente do caso que nós estamos tratando dentro do Carnaval. O caso que nós estamos tratando dentro do Carnaval não foi uma fala tão pesada como foi a do vereador lá de Caxias do Sul. Foi uma fala de um momento de empolgar a comunidade, de alertar a comunidade, de incentivar a comunidade a desfilar de uma forma aguerrida, e que escapou ali, de repente, uma frase sem pensar e que gerou uma repercussão, do meu ponto de vista, até positiva. Eu vou dizer por quê. Porque isso, de uma certa forma, alertou a gente de como é importante a gente repensar e redimensionar a importância social e política das escolas de samba. Então, a gente está trazendo isso para um lugar muito positivo, está trazendo isso para um lugar de aprendizado, de um lugar que nós mesmos, né, quanto sujeitas e sujeitos de direitos e também pertencentes, né, dessa sociedade, a gente trabalha para reeducar, para a gente entender que a sociedade evolui numa perspectiva darwinista e que essa evolução também precisa estar inserida nesses pequenos nichos de sociabilidades que são as escolas de samba. Então, tudo isso para a gente está sendo um grande aprendizado e o Observatório tem trabalhado nesse sentido, né? Olha, é isso aqui, como que a gente redimensiona, como que a gente trabalha isso para poder repensar o nosso lugar, né? Como dirigentes de escola de samba, como profissionais do carnaval, como gestores públicos, né? Como que a gente repensa isso e faz com que, de fato, o Carnaval se mantenha como uma festa popular e democrática. Tadeu, Caçulo, o que acontece quando falas, né, racistas ou atos racistas ou ainda, né, problemas, né, de falta de negros nas partes de gestão das escolas ou ainda, né, em pontos de decisão? O que acontece com esses lugares, né, que tem a cultura negra, né, como ponto aí de palco, né, de resistência? O que acontece quando isso tem todos esses ruídos? O que acontece nesses lugares específicos? Olha, dentro dessas diversas discussões que a gente vem travando ao longo desses últimos anos, né, e aí só deixar registrado aqui que essa ação do Observatório não é uma ação que está acontecendo por conta do episódio, né, ou dos episódios que aconteceram no Carnaval do Rio de São Paulo, mas, na verdade, é a síntese, o resultado de uma série de discussões, debates que aconteceram com organizações, instituições como o SESC, instituições como frentes de lutas contra preconceitos, enfim. Então, o Observatório é resultado de todas essas ações, né? Só para precisar se registrar. Em relação ao que você perguntou, o que ocorre é que a gente tem observado, né, nesses debates na universidade, inclusive, né, a própria USP tem trazido para dentro a Unesp, a Unifesp também, né, com alguns núcleos de estudos, tem trazido esse debate para dentro da universidade,
ambiente ao qual também hoje eu pertenço e tenho refletido a partir desse lugar também, é pensar que a gente tem algumas rupturas, né? As rupturas relacionadas aos fundamentos do carnaval, aos fundamentos das escolas de samba, que tem uma conexão direta, ela é desassociável ou desassociada também das outras rodas cosmológicas de dimensões de resistência da população negra no Brasil, das diásporas africanas. E são as três rodas sagradas, né, cosmológicas de resistência, que são os candomblés, as capoeiras e o samba. Essas três rodas estão integradas e obedecem a uma lógica de organização social, cultural e política que funda, inclusive, né, esses nichos de sociabilidades, incluindo as escolas de samba, cordões carnavalescos, irmandades negras, enfim. Quando você, então, tem rupturas de narrativas desse fundamento, você acaba descaracterizando e obedecendo apenas uma ordem neoliberal que pensa apenas no capital, né? E transforma essas rodas cosmológicas de resistência em nichos de negócio. Não tem nenhum problema de isso ser transformado em nichos de negócio, mas que se mantenha algumas tradições, que se mantenha, inclusive, as narrativas que eu vou falar aqui com muita tranquilidade, é muito próprio dos corpos negros, é muito próprio das vozes negras, é muito próprio das narrativas que compõem essas cosmologias, né? Essas três primárias, evidentemente tem desdobramento sobre isso. Então, quando a gente vai vendo esses afastamentos, essas não possibilidade desses corpos estarem mantendo-se nesses lugares, ocupando esses lugares a qual os próprios ancestrais criaram como nicho de sociabilidade, a gente vai tendo pequenas rupturas. E essas rupturas, de uma certa forma, trazem essa discussão para dentro das organizações, universidades, academia, enfim, de que há hoje um entendimento de uma leitura de um branqueamento do carnaval. E esse branqueamento do carnaval, eu quero deixar aqui muito bem registrado, não está colocado por conta de corpos brancos que ocupam esse espaço, mas sim pelo fator narrativo, discursivo, dialético, que rompe com as tradições, que rompe com os fundamentos do que é o carnaval. Não dá para você pensar hoje, por exemplo, em uma escola de samba que não queira ter nenhum tipo de conexão com as religiões de matrizes africanas, porque essa escola de samba nasce daí. Quando uma bateria toca, é a mesma coisa de você ter o rum, o pi, o lê de um terreiro de candomblé tocando para as inquices ou para os orixás. As baterias saem daí, os ritmos das baterias saem daí. Então, não dá para desassociar uma coisa da outra. Então, quando a gente faz essa fala nos coletivos, nos grupos de estudos nas universidades, né, tanto na USP quanto na UFBA, porque eu também participo de um grupo de estudos griot lá na Universidade Federal da Bahia, a gente está chamando a atenção de que, olha, o carnaval está indo para um caminho que nos preocupa. É importante a gente parar um pouco, sentar e repensar e ressignificar este lugar, né, sem desconectar do interesse do capital, porque o interesse do capital também, de certa forma, contribui para que boa parte das famílias que dependem da cadeia produtiva que está inserida no carnaval sobrevivam também, né? Como que a gente repensa isso? Como que a gente transforma, né, num espetáculo, mas sem perder a tradição e sem perder o vínculo com suas matrizes fundantes? Então, o debate sempre gira em torno disso e o observatório foi criado com base nesses debates para poder aprofundar não só a questão do racismo, não só a questão do racismo, outras questões também. Outro tema aí que o pessoal tem discutido bastante aí, que está nessa linha aí de mudança da forma do carnaval, é a camarotização, né? E queria que você comentasse também que o Observatório também alinhou esse item como um dos de preocupação com relação em torno do carnaval, né? Inclusive a gente, quando vai fazer a reunião junto à Liga das Escolas de Samba de São Paulo, no documento que o Observatório, que é um coletivo, né, de pessoas que estão pensando, que estão produzindo, que estão aí, de fato, preocupados em contribuir positivamente, né, com o processo de desenvolvimento do Carnaval, a gente chamou atenção para isso porque houve muita reclamação, não só em São Paulo, como no Rio de Janeiro também, Salvador, em outras cidades que promovem o Carnaval, essa questão da camarotização, que tem, inclusive, né, não se conectado com aquilo que tem que ser protagonista, né, do Carnaval, que é o desfile das escolas de samba. Existem camarotes em São Paulo, por exemplo, que fazem bailes de músicas eletrônicas que superam os decibéis do próprio desfile das escolas de samba. Então, isso, de uma certa forma, é um problema.
Eu acho que tem que fazer a conexão com as empresas têm que sim participar da festa, do espetáculo, que é o carnaval, mas compreender que não é o contrário, né? A gente está fazendo uma inversão de valores aí, né? Acho que os camarotes são saudáveis, são importantes estar, né? As pessoas participarem, mas compreender que são os camarotes que estão dentro do desfile da escola de samba, não o contrário, né? E isso tem gerado também um debate, foi levado ao conhecimento também dentro da lista de sugestões que esse observatório apresentou para a Liga da Escola de Samba. Isso está sob análise e a Liga já, inclusive, soltou notas, né, dando algumas respostas relacionadas ao que o observatório apresentou como sugestões, e a gente vai estar aí sempre à disposição da Liga, do Samba e do Carnaval de São Paulo para contribuir da forma mais positiva, mais propositiva possível, para a gente não perder, né, as rédeas de um espetáculo que é nosso, que é único, né, no mundo, é referência para o mundo, e eu acho que a gente só é referência para o mundo porque tem aí ainda o zelo e o cuidado por manter as tradições, por manter essa conexão comunitária, por ter essa questão também de um conjunto de pessoas que legitimam, né, o carnaval brasileiro como um dos grandes espetáculos. A gente não pode perder isso. É um patrimônio, né? E sendo patrimônio, a gente não pode deixar se perder. Bacana. Eu queria agradecer aí a participação do Tadeu Caçula. Ele é sociólogo, sambista, está sempre no samba aí. A gente sempre encontra ele. E dizer aí que interessante a proposta do observatório nesse momento. É bom discutir o carnaval, né? Participação, cultura negra, cultura afro, né? Principalmente tem papel fundamental no carnaval. Tadeu Caçula, a palavra está com você, final. Muito obrigado. Eu que agradeço a todas as pessoas que estão nos assistindo, que estão nos ouvindo aqui, prestigiando este canal importante, né, da Cada Capital, dessa agenda, nessa coluna de cultura, que tem trazido aqui debates importantes, né, fortalecendo a cultura, porque é um dos grandes pilares da democracia brasileira. O carnaval faz parte desse pilar, sustenta também esse pilar, né, que demanda essa democracia. Escola de samba é um dos espaços mais democráticos que nós temos no país, é uma lição de democracia, né, os espaços da escola de samba, e é por isso que o observatório está atento, atuante, para poder manter esse nicho, né, democrático que é o carnaval, que é a escola de samba, e a gente seguir aí sempre ganhando e fortalecendo, né, as nossas bases, nossas matrizes e os fundamentos que legitimam o carnaval brasileiro como um dos grandes espetáculos da Terra. Obrigado.